Bem-vindos a mais uma exploração fascinante na jornada do ultraaprendizado. Você já teve a sensação incômoda de ver informações que levaram horas para serem estudadas evaporarem da sua memória em questão de dias? Quem nunca enfrentou essa frustração, certo? Hoje, nós vamos mergulhar num dos componentes mais importantes para que a sua aprendizagem não seja apenas eficaz, mas também duradoura. Nós estamos falando da retenção, que é mais um princípio do ultraaprendizado. Ao mergulharmos num novo tópico de estudo, é natural esperar que o conhecimento ali conquistado seja duradouro. No entanto, quantos de nós já não nos deparamos com um cenário frustrante de esquecer informações preciosas pouco tempo depois de tê-las aprendido? A retenção de conhecimento não é apenas uma meta desejável, mas é uma faceta crítica para a eficácia do nosso aprendizado. E aqui entra um conceito científico que é impossível ignorar: a temida curva do esquecimento. Imediatamente após o aprendizado, a nossa capacidade de reter informações sofre uma queda exponencial, que é depois seguida por um esquecimento mais gradual, porém ainda perturbador. Isso não só prejudica o nosso aprendizado, mas também tem consequências práticas, podendo, por exemplo, afetar a qualidade do nosso estudo e do nosso trabalho ao longo do tempo. Então, qual é a ciência por trás desse fenômeno? 3 teorias principais buscam responder a essa pergunta. E mais importante ainda, elas nos oferecem pistas valiosas sobre como podemos otimizar a retenção de conhecimento. A primeira teoria que nós vamos abordar é a teoria da deterioração. Basicamente, essa teoria sustenta que as lembranças se desvanecem com o decorrer do tempo. E parece até bastante intuitivo, certo? Quantas vezes nós não percebemos que eventos recentes são mais fáceis de recordar do que aqueles ocorridos há anos? Mas é aí que vem uma complicação. Como explicar que algumas pessoas têm a capacidade notável de lembrar vividamente de eventos da infância, enquanto esquecem de fatos triviais ocorridos apenas algumas semanas atrás? É aqui que essa teoria mostra as suas limitações. Em vez de um simples enfraquecimento da memória com o tempo, parece que existem variáveis adicionais que afetam a retenção da informação. Por exemplo, memórias relacionadas a eventos emocionalmente intensos ou significativos têm uma tendência maior a serem preservadas. Por outro lado, informações triviais ou rotineiras são as primeiras a serem esquecidas. Então, apesar de a deterioração temporal ser um elemento real, ela não é o único fator responsável pelo esquecimento. A pergunta que a gente precisa fazer, então, é esta: quais outros elementos entram nessa equação? O que mais influencia na nossa capacidade de reter ou perder informações? Uma segunda teoria importante é a da sobreposição. A teoria da sobreposição afirma que as memórias no cérebro podem se sobrepor, com novas informações interferindo na retenção das antigas, especialmente quando são semelhantes. Por exemplo, se você aprende francês e depois italiano, você pode começar a confundir palavras francesas com italianas. Este fenômeno pode se manifestar de 2 maneiras: de forma proativa, onde informações antigas interferem na aprendizagem de novas. Imagine tentar dirigir um carro manual depois de anos dirigindo um carro automático. Ou de forma retroativa, onde novas informações apagam memórias antigas, como quando você muda a senha de um serviço online e esquece a senha antiga. A terceira teoria é a da falha na recuperação. Essa teoria sugere que as memórias não são necessariamente perdidas, mas podem se tornar temporariamente inacessíveis. Você já deve ter tido a experiência de esquecer o nome de alguém, mas lembrar-se instantaneamente ao ver uma foto dessa pessoa ou ouvir uma frase que a pessoa costuma usar. Perceba que o sucesso na recuperação das memórias pode depender da presença dessas pistas adequadas ou de caminhos alternativos para a informação. No entanto, esse processo é complexo. A tentativa de recordar informações pode ser um processo ativo e criativo que pode levar à formação de memórias falsas. Imagine você relembrar uma festa de aniversário da sua infância e, ao conferir as fotos, você perceber que alguns detalhes lembrados nunca realmente ocorreram. Isso torna a questão do esquecimento e da recuperação de memórias extremamente complexa e multifacetada.
O que define uma memória é a sua capacidade de perdurar ao longo do tempo, certo? Agora, vamos pensar na lembrança de eventos vividos, o que os estudiosos chamam de memória episódica. É importante você entender que ela é um processo vulnerável à edição e à imprecisão. E essa vulnerabilidade decorre, em grande parte, da limitação natural da nossa atenção. Nós apenas codificamos e, posteriormente, recordamos aspectos específicos dos eventos, os quais capturam o nosso interesse. Nós memorizamos apenas fragmentos da realidade. E é aqui que tudo fica muito interessante e, para alguns, até assustador. Cada ato de lembrar é, na verdade, um ato de reconstrução. Lembrar de um acontecimento não é como assistir a uma gravação. Não é uma reprodução fiel, mas é uma montagem de fragmentos. E esses fragmentos podem ser alterados com base em novas informações, contextos ou perspectivas. As nossas lembranças originais são cheias de lacunas. Isso porque a nossa memória depende da nossa atenção, e nós só conseguimos prestar atenção a uma parte da realidade, a uma parte do que acontece a todo momento. Então, nós só capturamos um fragmento da realidade. Por isso, as nossas memórias ficam cheias de lacunas. E essas lacunas, elas são de alguma forma preenchidas pelo cérebro, muitas vezes com informações imprecisas, para criar uma narrativa mais coerente. E essas fatias parciais da realidade são moldadas não só pelo que notamos, mas também por influências externas e modificações subsequentes. Além disso, nosso estado emocional presente pode influenciar a forma como recordamos o passado. A memória episódica está em constante transformação e a probabilidade de desvio da versão original aumenta a cada nova recuperação. E é dessa maneira que nós formamos as falsas memórias. O que as teorias do esquecimento podem nos ensinar sobre a retenção de conhecimento? Primeiro, a teoria da deterioração destaca a importância de revisões e práticas regulares para evitar o desgaste da memória ao longo do tempo. Já a teoria da interferência nos alerta sobre os riscos da confusão entre informações semelhantes. Para mitigar essa interferência, é útil criar associações distintas para cada conjunto de informações. O uso de imagens mentais associadas a cores ou símbolos pode ser uma ferramenta eficaz nesse contexto. Estabelecer um cronograma de revisões contribui para mitigar a perda de dados memorizados, fortalecendo a sua fixação na memória de longo prazo. Finalmente, a teoria da falha na recuperação enfatiza a necessidade de desenvolver pistas e associações mnemônicas claras durante o processo de aprendizagem. Este passo é crucial para evitar dificuldades na recuperação de informações mais tarde. Com essas considerações, nós estamos preparados para explorar as técnicas de retenção. O objetivo é compreender os mecanismos de esquecimento e desenvolver estratégias de revisão, associação e recuperação eficazes. Bem, vamos falar agora dos mecanismos de retenção mencionados por Scott. Esses mecanismos são estratégias e técnicas que ajudam a evitar o esquecimento e a reter por mais tempo o conhecimento aprendido. Scott menciona 4 mecanismos principais. O primeiro é o espaçamento. Ele consiste em distribuir o estudo em sessões menores e com intervalos maiores entre elas. Isso leva a uma melhor retenção a longo prazo. O segundo deles é a procedimentalização. É transformar conhecimentos em algo que você faz automaticamente, quase como um hábito. O terceiro mecanismo é o superaprendizado. Praticar além do necessário para dominar uma habilidade. Isso aumenta o tempo pelo qual a habilidade é retida. E, por fim, os mnemônicos. Usar imagens, sons e associações peculiares para memorizar informações abstratas. Eles facilitam a memorização e a retenção. Em relação ao espaçamento, Scott começa dizendo que um dos conselhos sobre o estudo que as pesquisas parecem corroborar é que se você se importa com a retenção de longa duração, não se encha demais. Essa frase sugere que, para um aprendizado eficaz e duradouro, é contraproducente abarrotar a sua mente com uma grande quantidade de informações em um curto período. Então, evite a prática de cramming, que é um termo em inglês usado para descrever o ato de estudar intensamente pouco antes de um teste ou prazo.
Você provavelmente já fez isso muitas vezes na sua vida e deve ter percebido que pouco tempo depois já não se lembrava de nada. O que as pesquisas revelam é que, em vez de você tentar aprender tudo de uma só vez, é mais eficiente espaçar o aprendizado, permitindo que as informações sejam absorvidas e retidas de forma mais eficaz ao longo do tempo. A recomendação é adotar uma abordagem mais moderada e equilibrada ao estudo para alcançar uma retenção mais duradoura das informações. Eis a importância do espaçamento. O espaçamento é, então, uma técnica de retenção que consiste em distribuir o estudo em sessões menores intercaladas por intervalos maiores de tempo. Em vez de você dedicar um longo período contínuo para estudar um tópico, é mais eficiente revisitar o material múltiplas vezes com pausas intermediárias. O que Scott diz é que se você tiver 10 horas para aprender algo, faz mais sentido passar 10 dias estudando 1 hora em cada um do que passar 10 horas estudando de uma só vez. E por que os intervalos de descanso são importantes? Porque o cérebro precisa de períodos sem estudo para processar e consolidar as informações aprendidas. Isso é conhecido como consolidação da memória e ocorre mais eficazmente durante períodos de descanso ou atividades menos cognitivamente intensivas. Um aspecto importante do espaçamento é a relação entre o desempenho a curto e a longo prazo. Você precisa levar isso em consideração. Há uma chance inicial de você apresentar desempenho inferior se a avaliação ou a necessidade de recuperação da informação ocorrer em um prazo curto. Por exemplo, se você tiver uma prova no final de 7 dias, o que é melhor? Você estudar 1 hora por dia ou 4 horas por dia? Eu penso que 4 horas por dia. Se você estudar 1 hora por dia durante 7 dias, você poderá enfrentar desafios na recuperação de informação no curto prazo. No entanto, se o intervalo para sua prova for mais longo, digamos 30 dias, e você mantiver essa abordagem de estudar 1 hora por dia, é provável que você retenha as informações de forma mais eficaz e duradoura. É bom deixar bem destacado aqui que o tempo ideal de estudo depende de diversos fatores, incluindo o prazo para o exame e a complexidade do material estudado. Pode ser que estudar 1 hora por dia seja até insuficiente a depender do prazo. Por outro lado, o tempo entre as sessões de estudo não pode ser nem muito curto, sob pena de você perder a eficiência, nem muito longo, sob pena de você esquecer o que foi aprendido. É aí que você pode me perguntar: qual é a relação ideal? Qual é o tempo ideal de espaçamento entre as sessões de estudo? Eu te responderia que não existe uma receita de bolo, algo que se aplique universalmente. Mas há princípios gerais que podem orientar uma estratégia eficaz. Por exemplo, conteúdos mais complexos, eles geralmente exigem mais revisões e, consequentemente, intervalos mais curtos para reforçar o aprendizado. O espaçamento também deve ser ajustado com base no tempo que você tem antes de um teste ou de uma avaliação. Para prazos mais curtos, intervalos mais curtos podem ser mais úteis. Já para prazos mais longos, um intervalo maior pode ser mais eficaz para a retenção de longo prazo. Se você já tem alguma familiaridade com o material, você pode se beneficiar de intervalos mais longos, que forçam o cérebro a recuperar informações, reforçando assim a memória de longo prazo. Um ponto inicial comumente recomendado é começar com intervalos mais curtos, talvez 1 ou 2 dias, e aumentá-los gradualmente conforme você se torna mais confortável com o assunto. A ideia é você ajustar o espaçamento com base no seu desempenho individual. E quais ferramentas você pode utilizar para aplicar essa técnica de espaçamento? Muitos aprendizes usam sistemas de repetição espaçada, SRS na sigla em inglês. O sistema de repetição espaçada é uma técnica de aprendizado que incorpora o aumento de intervalos de tempo entre revisões sucessivas de material previamente aprendido. O objetivo dessa abordagem é otimizar a curva de esquecimento, aumentando a retenção de informações na memória de longo prazo. Você já ouviu falar de um aplicativo chamado Anki? É um programa que pode ser baixado e instalado em computadores e dispositivos móveis. O usuário do Anki cria cartões de estudo, os chamados flashcards, com informações que deseja memorizar. O aplicativo, então, utiliza algoritmos para determinar o melhor momento para você revisar cada cartão. Se você responder corretamente a uma pergunta no cartão, ele será mostrado novamente após um intervalo maior. Mas se você errar, o intervalo será menor.
Essa abordagem é eficaz para uma variedade de conteúdos, incluindo idiomas, fórmulas matemáticas, conceitos de ciência e conhecimentos gerais. A eficácia do Anki e sistemas similares de repetição espaçada foi corroborada por diversas pesquisas em psicologia cognitiva. Hoje, se você quiser aprender com repetição espaçada, eu diria que a melhor recomendação é um aplicativo chamado RainNotes. Se você não o conhece, está aí uma grande oportunidade de conhecê-lo. Assim como o Anki, o RainNotes utiliza algoritmos para determinar os melhores momentos para revisar o material específico, com o objetivo de maximizar a retenção na memória de longo prazo. No entanto, o RainNote oferece funcionalidades adicionais que vão além dos cartões de memória convencionais. Ele permite a integração de informações hierárquicas e conectadas, bem como a criação de mapas mentais, auxiliando na organização do conteúdo. O RainNotes oferece funcionalidades semelhantes às dos aplicativos de gerenciamento de conhecimento, como o Obsidian ou o Roam Research, mas com a adição de ferramentas focadas na retenção de informações a longo prazo. Assim como o Roam Research, por exemplo, o RainNotes permite criar links entre diferentes pedaços de informação e organizar notas de forma hierárquica. O diferencial do RainNotes está na integração do sistema de repetição espaçada diretamente no seu ambiente de anotações. E isso permite que você não apenas armazene e organize informações, mas também as revise de maneira eficaz, com o objetivo de maximizar a retenção e facilitar o aprendizado. Eu tenho que dizer também que a repetição espaçada não é universalmente aplicável. Sistemas de repetição espaçada não são tão bons para aprender coisas que você tem que fazer, como andar de bicicleta ou tocar algum instrumento, ou habilidades que requerem prática física constante. Nesses casos, a repetição contínua e a prática direta são frequentemente mais eficazes. Qual é a lição do espaçamento? Para mim, é que o aprendizado não é algo que se faz uma vez e depois se deixa de lado, e sim um processo que continua ao longo de toda a vida. O outro mecanismo de retenção é a procedimentalização. Atividades procedimentais são aquelas que você aprende fazendo e praticando, até se tornarem automáticas. São habilidades que você executa mais com o corpo e menos com a mente pensante, como andar de bicicleta, nadar ou dirigir um carro. Uma vez aprendidas, você não precisa pensar muito para realizá-las. E o que elas nos ensinam sobre retenção? Elas são muito menos suscetíveis de ser esquecidas do que o conhecimento que exige rememoração explícita para ser recuperado. A retenção de habilidades procedimentais é frequentemente mais duradoura e menos sujeita ao esquecimento do que informações puramente teóricas. A ideia é você pegar um conjunto de informações e torná-las procedimentais. Transformar conhecimento explícito em habilidades procedimentais contribui para uma forma mais eficaz e duradoura de retenção. Uma vez que o conhecimento se torna automático ou procedimental, ele é frequentemente mais resistente ao esquecimento e mais prontamente acessível para o uso prático. Para que você entenda isso melhor, eu vou mencionar um exemplo do próprio Scott Young. Aposto que você já passou por isso. Ele diz que se alguém pede que você diga rapidamente onde está a letra W no teclado, você não vai responder imediatamente, recuperando essa informação na memória. Você talvez precise realmente posicionar as mãos sobre o teclado, ou imaginar que está fazendo isso, e fingir que digita o W para então dizer definitivamente onde ele fica. Já aconteceu isso com você? Isso significa que a memória explícita da posição da tecla desapareceu e que por isso você precisa relembrá-la com um conhecimento procedimental mais durável, codificado nos movimentos motores. A abordagem visa transformar o conhecimento explícito numa forma procedimental, aproveitando assim a robustez da memória muscular. Em minha interpretação, a estratégia central reside na integração multimodal, isto é, na combinação de diferentes tipos de informações e atividades para codificar o conhecimento de maneira mais eficaz e duradoura. Veja o exemplo da história de Nigel Richards, um engenheiro neozelandês e campeão mundial de Scrabble. Se você não sabe, o Scrabble é um jogo de palavras cruzadas no qual os jogadores utilizam peças com letras para formar palavras num tabuleiro.
Para se tornar um bom jogador de Scrabble, é necessário ter uma memória enorme, não apenas das palavras que a gente usa todos os dias, mas também das palavras pouco utilizadas, que são úteis devido ao seu comprimento ou às letras que contém. Richards, que não fala francês, venceu o campeonato mundial francês de Scrabble. Como? Ele memorizava listas de palavras enquanto pedalava. E esse caso ilustra que a inclusão de atividades motoras pode, em certos contextos, ampliar a eficácia da memorização. Será que o ato de pedalar auxilia na codificação e retenção do conhecimento ou simplesmente cria um estado mental propício para a concentração? Nós não temos uma resposta definitiva, mas o que é indiscutível é que atividades motoras podem complementar atividades cognitivas, potencializando a eficácia da aprendizagem. A utilização indiscriminada do termo procedimentalização para descrever qualquer forma de automação cognitiva pode ser imprecisa. Uma verdadeira procedimentalização, tal como eu a interpreto, exigiria uma fusão mais explícita entre o conhecimento cognitivo e algum elemento motor ou comportamental. Porém, eu reconheço que o termo procedimentalização também se refere a habilidades cognitivas quando o objetivo é tornar uma tarefa mais automática e menos dependente da atenção consciente. E é isso que Scott menciona no livro. A questão aqui não é necessariamente, então, a inclusão de uma atividade motora, como eu penso que deveria ser no sentido mais estrito da ideia, mas a mudança no modo como o conhecimento é armazenado e acessado no cérebro, geralmente tornando o conhecimento mais resistente ao esquecimento. Afinal, o objetivo é aumentar a retenção do conhecimento. Outro mecanismo de retenção mencionado por Scott é o superaprendizado. O que é isso, afinal? Em termos simples, significa que a prática facilita a memorização. O superaprendizado configura-se como uma prática excessiva, é um treino extra. A proposta é engajar-se em atividades práticas para além do limiar necessário para o desempenho satisfatório. O foco aqui é fazer você lembrar dessa habilidade por mais tempo e não necessariamente melhorar a sua performance. Essa prática adicional confere à habilidade um estado de retenção mais prolongado, tornando mais resistente ao esquecimento. E aí você pode até se perguntar, mas praticar mais não deveria melhorar o meu desempenho? Nem sempre. Você já ouviu falar da lei do retorno marginal decrescente? Essa teoria postula que, após um determinado ponto, cada incremento adicional de esforço ou recurso investido produz ganhos cada vez menores. Preste atenção a isso. Perceba que estudar não se resume a ocupar uma cadeira e ler indefinidamente. O estudo requer método, técnica, inovação, fundamentação científica. E essa lei do retorno marginal decrescente evidencia que o impacto da prática adicional no aprimoramento da habilidade pode se tornar cada vez menos expressivo à medida que se alcança e ultrapassa um nível específico de competência. Se você já ouviu falar que a prática leva à perfeição, cuidado, isso pode ser um engano. Se o seu foco for um desempenho contínuo e a excelência, existem estratégias de aprendizagem e treinamento adicionais, como a prática deliberada, que são mais apropriadas para impulsionar um desenvolvimento substancial da habilidade em questão. Retenção e aprimoramento representam duas dimensões distintas do aprendizado e do desenvolvimento de habilidades. A retenção concerne a manutenção da competência ou do conhecimento ao longo do tempo, atenuando o efeito do esquecimento. O aprimoramento, contudo, envolve a melhoria da qualidade ou a expansão do espectro de uma habilidade ou área de conhecimento específica. O superaprendizado tem como objetivo primordial a retenção. O seu propósito não é refinar a habilidade, mas assegurar que ela seja mantida por um período mais extenso, de modo a estar disponível quando requerida. Se o conhecimento for necessário em situações específicas, porém não frequentes, como protocolos de emergência, a retenção é prioritária. Se em contrapartida a habilidade precisar ser aplicada de forma contínua e o nível de desempenho tem implicações diretas para o sucesso,
como em competências profissionais especializadas, então é o aprimoramento que se torna preponderante. Scott também fala da prática avançada, que é um tipo de superaprendizado com esteroides. Você pega o que já sabe e leva para um próximo nível, encarando desafios mais difíceis. Mas nesse caso, você não só lembra melhor, mas também melhora na habilidade. Então é uma abordagem mais completa para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. O último mecanismo de retenção mencionado no livro são os mnemônicos. Para que você possa entender melhor a ideia, vamos pedir uma ajuda para a neurociência. O cérebro humano evoluiu num ambiente onde a capacidade de perceber, de interpretar e reagir a estímulos sensoriais concretos tinha implicações diretas para a sobrevivência, não é mesmo? Isso significa que estruturas cerebrais como o córtex visual estão altamente desenvolvidas e são eficientes no processamento de informações visuais e tangíveis. Por outro lado, o manuseio de conceitos abstratos requer uma forma de pensamento mais complexa e envolve várias partes do cérebro, incluindo o córtex pré-frontal, que é o responsável pelo raciocínio abstrato, pelo planejamento e pela tomada de decisão. Então, o processamento de informações abstratas geralmente exige uma carga cognitiva maior, tornando a tarefa mais exigente em termos de recursos mentais. E é aí que entram os mnemônicos. Os mnemônicos são técnicas que ajudam a tornar informações abstratas ou complexas mais concretas, mais tangíveis ou fáceis de visualizar. Eles simplificam a complexidade envolvida no processamento de informações abstratas, atuando como pontes que conectam conceitos difíceis de entender ou memorizar a imagens, a sons ou a associações mais tangíveis e de fácil compreensão. Dessa forma, os mnemônicos podem efetivamente reduzir a carga cognitiva associada ao aprendizado e à retenção de informações complexas. Um mnemônico é como um atalho mental que nos ajuda a lembrar das coisas mais facilmente. É uma espécie de truque da memória. Assim como nós usamos atalhos em um teclado para realizar funções mais rapidamente no computador, nós usamos os mnemônicos para facilitar a lembrança de informações. Imagine que você precise lembrar os planetas do Sistema Solar em ordem. A sequência Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno é uma lista de nomes abstratos que pode ser difícil de memorizar. No entanto, você pode usar um mnemônico, ainda que seja uma frase meio esquisita, sem sentido. Meu vizinho teve meu jogo de sapato usado novo. Veja, cada primeira letra da frase corresponde à primeira letra de cada planeta, tornando mais fácil lembrar da ordem correta. Se você estuda para vestibular ou algum concurso, provavelmente está acostumado com essas estratégias de memorização. Um outro exemplo bem fácil de visualizar é aquela canção ABCD, que ensina as crianças a ordem do alfabeto por meio de uma melodia simples. Cabe à sua criatividade encontrar os melhores mnemônicos para o que você está estudando. E como diz Scott, o uso de mnemônicos pode expandir suas habilidades cognitivas, permitindo que você alcance níveis de memorização e retenção que anteriormente poderiam parecer fora de alcance. Com isso, nós encerramos o terceiro vídeo dessa série focada nos princípios do ultraaprendizado apresentados por Scott Young. Nós abordamos o princípio da retenção e desvendamos 4 mecanismos cruciais que a potencializam: o espaçamento, a procedimentalização, o superaprendizado e os mnemônicos. O que fica evidente é que o aprendizado não se traduz apenas na capacidade de adquirir novas informações, mas na destreza em mantê-las na memória de longo prazo. E os mecanismos de retenção que abordamos são ferramentas práticas e eficazes à sua disposição. O conhecimento reside no que nós conseguimos reter e aplicar. Essa talvez seja a lição mais valiosa deste episódio. É o conhecimento que você consegue manter o que realmente enriquece sua vida e capacidade intelectual. Fique atento ao próximo vídeo, onde exploraremos mais aspectos fascinantes do ultraaprendizado. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder futuras atualizações. Até a próxima!